Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do ITS Cast. Ao lado aqui do meu sócio, esse cara que eu tenho uma admiração gigante, Lucas Braga, por favor. Amigo, obrigado. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, da ITS, nossa professora, a nossa querida Débora Barros. Apresenta ela aí, Paulinho. Débora aqui é um sinônimo de competência. Eu costumo falar que eu sou estagiário de Débora, né? Eu conheci Débora na ITS. E foi teu maior ganho, eu acho, da ITS, né? O Rodrigo vai ficar com ciúme. Né? Mas, segundo maior, então, mas sem sombra de dúvida, Débora, assim, eu lembro que foi acho que contabilidade para advogados, o planejamento tributário, eu não me recordo agora exatamente qual foi o curso, mas Débora foi professora de contabilidade introdutória, e na época eu já fazia contabilidade, estava no início ainda do curso, mas eu fiquei assim, espantado, que eu disse, caramba, ela é bem novinha, e já assim, tem uma... Foi uma das melhores aulas, eu acho, da ITS. É verdade, eu tenho que falar a verdade. É verdade. Eu comentei isso na época. Presente, né? Não, é verdade. Sem babação. Sem babação. Claro, eu tinha excelentes professores, que eu tenho uma admiração gigantesca, mas Débora tem uma facilidade muito grande de expressar todo o seu conhecimento, descomplicar, uma simplicidade assim absurda. E eu até comentava com o Lucas, eu disse, caramba, Lucas, eu vou tentar fazer uma parceria com ela, alguma coisa. Certo dia, não sei se você lembra, certo dia eu estava com um problema com um determinado cliente, ainda com umas questões até contábeis de planejamento. Aí eu mandei uma mensagem para ela, pedi uma reunião. E tu me atendeu no teu escritório, antes dessa reforma ainda. Atendeu no escritório, na sala dela lá. E aí começou a fazer uma parceria atrás da outra e tal. Que massa. Indicação, a gente trabalha junto já há um tempo. Até que viramos sócios de um projeto em específico, paralelo, que aí quem sabe a gente não conversa sobre isso aqui. Ótimo. Que foi... Vamos trazer. Que você diz como tudo nasce também lá na ITS. Eu digo que a ITS não é só uma escola, não. Tá? E é um case, assim, você foi um case, né? Antes de passar a bola para Débora aí, bem rapidinho, um case porque eu falo muito isso, Débora. O aluno, o professor é um grande canal de venda, né? Um grande catalisador de negócios. Então, ele soube muito bem trabalhar essa parte, né, de entender isso, e você também, por outro lado, sempre está muito aberta a uma pessoa que, enfim, eu digo muito isso, né, você é uma pessoa que entende que qualquer porta pode se abrir através de qualquer pessoa, né, tem essa humildade. Então, passando a bola para você. Só antes de passar a bola, uma das coisas que eu acho absurdo em Débora, assim, e modesta parte, é, além dela ter um conhecimento técnico, enfim, fora do normal, fora do normal mesmo, é a capacidade dela de conhecer e lidar com pessoas, que eu costumo falar. Talvez na advocacia, e me estendo também para a contabilidade, empreendedorismo de modo geral, não é o conhecimento técnico que é a parte mais difícil, né? O hard skills, mas em si a possibilidade de você lidar com as situações e principalmente conseguir interagir da melhor forma possível, se comunicar com as pessoas, de uma comunicação não violenta, que eu aprendi isso com você muitas vezes e comecei a ler mais. Então Débora é um sinônimo assim absurdo para mim e eu fico muito feliz de verdade de estar aqui desse lado conversando com vocês, mas eu gostaria que você se apresentasse agora e dizer quem é Débora Barros. Gente do céu, depois de todo esse açúcar jogado, né? A gente fica até com receio do que falar sobre a gente mesmo. E para quem não me conhece, sou Débora Barros, contadora, apaixonada aí por estudar, por compartilhar conhecimento. Atuo na área contábil há 19 anos. Vim aí de uma sucessão meio torta e ao mesmo tempo que deu certo, de avô contador, pai contador, que aí no decorrer desse percurso fui filtrando as coisas que eu admirava, as coisas que eu não concordava muito e criando minha própria empresa contábil, que hoje a gente tem um ecossistema, a gente compartilha aí de 5 CNPJs ao todo, tá chegando aí o 6º. A gente oferece tanto a área de assessoria contábil, consultoria e também faz algumas mentorias. Um corpo aí com 70 colaboradores, uma carteira que já bateu a marca dos 500 clientes e que está só começando, né? Muitos aprendizados e está no começo da nossa jornada aí, com a graça do Papai do Céu. Ô Debinha, se eu pudesse te perguntar assim, qual foi o momento mais desafiador da tua carreira, assim, nessa caminhada aí de aproximadamente, 13, 14, 15 anos, 16 anos? 19. Né? 19 anos, meu Deus. 19, passei da maturidade.
Qual foi o momento? Mas, eu diria que tem dois grandes marcos, sabe, Paulo? O grande marco foi quando eu pensei que iria ter uma sucessão na empresa contábil do meu pai. Então, meu pai estava à frente da empresa contábil de mais de 30 anos e tinha aquela coisa de ter uma sucessora, que seria eu. E nesse primeiro momento foi desafiador porque quando eu comecei a pensar que ele iria me passar todo o script para eu assumir, meu pai teve uma grande decepção na empresa contábil, adoeceu, entrou em depressão mesmo e sumiu da área. Né? Caramba. Ainda permaneceu na área de imposto em renda, algumas atividades muito pontuais, mas ele pegou realmente uma ojeriza à profissão. Ele se decepcionou muito. Eram, assim, pessoas de confiança que estavam ao lado dele e de repente saíram, montaram concorrência, tipo de uma sexta-feira para segunda, e isso trouxe uma decepção muito grande. E aí eu fiquei meio que órfã na profissão contábil. Então foi um período muito difícil porque os meus planos não era que fosse dessa forma. Meus planos eram, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer estágio, eu vou fazer um Tu tinha intercâmbio. quantos anos na época? Eu tinha o quê? 16 para 17. Já tava na graduação? Tava na federal. Tinha acabado de começar a faculdade. Caramba. Então, tipo assim, E o entrei na escritório tinha quantos faculdade. anos? Do meu pai, mais de 30 já. O escritório é de 74, eu já Caramba. tinha mais de 30 anos. Certo, 30 para aí 30 e poucos ele anos. adoeceu, ficou nesse problema e aí, teoricamente, Aí você lascou. teve que começar... Caiu no teu colo, né? Vamos Caiu dizer. total. E era punk porque eu tava na graduação, então eu tinha que fazer faculdade para poder assumir formalmente, né? Aí plano de estágio, etc, lascou. Intercâmbio, esqueça, né? Acabou-se, né? E aí tinha que assumir. Então, qual era a ideia? Poxa, eu tenho que estar, o escritório era em Surubim, né? A base da gente é lá. Eu tinha que estar lá para que quando o cliente chegasse, qual era o intuito? Ele não podia se sentir abandonado. O cliente tá lá, tá? Cadê Antônio Barros, que é o nome do escritório? Não tá. Cadê as pessoas chaves? Não estão mais, estão com outra empresa. E aí, quem vai atender? Então, eu tinha que estar no escritório para ser essa frente, mas eu tinha que ir para Recife estudar. Não tinha EAD na época, né? Então, era uma ponte aí muito difícil. Surubim, eu cheguei aí 5 vezes na semana para Surubim, de ir passar o dia, de noite voltar para assistir aula. Foi muito punk esse período. Então, foi muito desafiador. Assim, não tive adolescência, porque aí, tipo, 16 para 17 anos, você... Ou uma coisa ou outra. E final de semana era estudar, porque faltava aula às vezes. Tinha uma turma muito bacana que estudava comigo, que me ajudava nos finais de semana. Então, a gente conseguiu. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que sair ali como a melhor aluna daquela turma. Para que eu conquistasse a confiança daqueles colaboradores, daquela cidade, daqueles clientes, por mérito. Não porque eu estava ali, porque eu era filha dele, porque eu tinha o sobrenome dele, mas por mérito. E desde o segundo, terceiro período, eu botei na minha cabeça que eu ia ser laureada. E assim, foi punk, porque assim, tirava uma nota um pouquinho baixa, eu já ficava brava, ai meu Deus, e agora uma autocobrança gigante. Mas acabei, em 2008, finalizei meu curso, fui laureada, 9,2 lá de média. Chorei horrores, não tinha dinheiro para festa de formatura, não tinha dinheiro para nada mais, eu tava com aquele danadinho daquele diploma ali. Que massa. Foi talvez o dia que eu mais chorei na minha vida, sabe, assim, de alívio, de tudo, assim, um filme passava, mas, assim, foi uma coroação, sabe. Então, foi um período realmente muito desafiador, foi o primeiro período mais desafiador. E o segundo foi ano passado, quando a gente criou a maturidade, que eu decidi que eu não precisava ou não podia mais entrar na área técnica. Eu não vou mais fazer um curso de imposto de renda, eu não vou fazer mais um curso de PIS/COFINS, eu vou estudar gestão, eu vou estudar persuasão, eu vou estudar comunicação, eu preciso elevar a minha empresa para um patamar mais alto. Então, atingindo a maturidade, consolidei a parte técnica do escritório e digo, não vou deixar de me atualizar, estou lá olhando as novidades e tal, mas meu foco vai ser gestão, vai ser soft skills, para que a empresa ela cresça para um patamar maior e eu seja de fato CEO do negócio. Não a contadora técnica responsável, mas aquela que vai conduzir a empresa para um patamar mais alto. Então, acho que foram as duas maioridades aí que vieram no percurso, a do start e ano passado acho que pesou bastante essa virada de chave, assim, sabe? Sai da área técnica e vai para a área gerencial, comportamental, enfim. Enveredar aí por esse barco, né? Às vezes a gente acha que as coisas são planejadas na vida, né? E Não. tem coisa que não tem como ser. Não né? tem. Tem pessoas que no momento desse se afundam, né? Você, no momento que o teu pai precisou, estava lá, enfim, e elevou o negócio
ao invés de diminuir, né? Então, pô, fantástico, parabéns. Eu, Obrigada. eu costumo trocar muita ideia com Debinha, na verdade, porque eu ainda tô na fase e ainda busco muito a capacidade técnica. E aí eu fico muito me especializando também na parte técnica, mas eu tô sentindo muito a dor do lado da gestão do escritório, de incentivar os colaboradores, a parte da equipe como todo, os processos internos muito bem definidos. E isso para mim está sendo uma dor muito grande. Eu até costumo falar que talvez hoje seja um momento mais difícil, muito mais ainda do que lá quando eu iniciei, porque quando eu iniciei eu já não tinha nada a perder, perder o quê? Então, agora não, agora eu preciso continuar ainda, eu me sinto ainda que eu não estou na maturidade, talvez técnica que eu precise, mas paralelamente a isso o escritório vem crescendo e eu sinto a dor muito grande porque eu queria que já que o escritório já tivesse num grau de maturidade de gestão, que eu acho que deveria estar, né? Mas a vida e eu troco muita ideia. Uhum. Débora é uma empreendedora nata. Hoje estão com 60 colaboradores. 70 colaboradores, né? Então Quando você passa por isso, acho que é uma resiliência muito forte, que você Total. uma casca muito grande que você criou, né? Então, Total. A não é dor do tudo que crescimento. abala, né? Não, é a dor do crescimento, Lucas. Não sei se vocês lembram, quando vocês eram talvez crianças, entrando na adolescência, que tinha uma danada de uma dor na perna, que os pais, pelo menos lá no interior, o pessoal falava muito, é a dor do crescimento. Ah, essa dor não é nada não, a dor do crescimento. No interior o pessoal tinha muito isso. Ah, um menino com dor na perna é porque está crescendo. E eu acho que o empreendedor, ele passa por essa dor do crescimento. E a dor do crescimento torna a gente antifrágil, como o Paulinho falou no podcast dele, assim, cada operação, cada problema que chega vai tornando você mais forte. Então, hoje em dia, quando eu recebo um problema do escritório, de casa e tal, eu consigo me dar 2 passos para trás do problema e dizer, peraí, é um problema resolvível, qual é o plano de ação para resolver? Você já não fica tão apavorado. Porque você já passou por um repertório tão grande de coisas, seja diretamente ou seja ajudando alguém a enfrentar, que você meio que vai fazendo aquele scriptzinho, ó, é resolvível, né? Só não tem jeito pra morte, né? Mas o resto, tá. Qual é o plano? Se eu não sei, quem pode me ajudar? E constrói, vida que segue, sabe? Acho que ajuda a gente a se tornar, de fato, antifrágil no mercado. O empreendedor, por si só, vive ciclos de dor de crescimento o tempo inteiro, né? Senão não cresce. Senão não cresce. No pain, no game. Eu costumo olhar a vida da gente, porque eu não consigo separar muito a vida profissional e a vida pessoal. Para mim é uma vida só. Aí eu tento segurar os pratinhos ali, gerenciando o tempo, enfim, vida e tentando Equilibrar, né? Equilibrar, estando presente com as pessoas que eu julgo mais importantes na minha vida. Mas, paralelamente, tendo que trabalhar e a gente trabalha, enfim, talvez uma carga horária elevada. Então eu vejo em 3 grandes pilares, né? Que é a parte física, tá? Então, quando você vai, é muito difícil, pelo menos para mim, para ir para academia, porque de manhã a gente tava falando exercício físico, mas quando você vai, faz um exercício físico, seja ele qual for, você se alimenta bem, você sente uma energia. E aí depois do físico a gente vai para a parte psicológica, né? Então, quando você já tem uma certa realização, seja ela qual for, você tem um autoconhecimento muito bem definido para identificar o que é que você acha que te satisfaz, o que te preenche e o que te dá sentido na vida. E tem, agora que é o que eu estou mais buscando, eu acho, que é a parte transcendental, vamos dizer assim, que é espiritual. Né? Porque a parte espiritual, seja ele qual a religião que seja, o que você acredita, mas eu acho que a parte espiritual seja talvez aquilo que você pode estar fisicamente muito bem, você pode estar psicologicamente muito bem resolvido com você mesmo, mas você às vezes sente que falta algo mais, né? Porque antes... Entra muito na parte motivacional, a espiritual, na minha visão. Sem dúvida, porque eu disse... É uma energia, né? Eu tô fazendo isso por quê e para quem, né? Então, hoje você já se sente assim, como é Débora hoje em dia, nesses 3 pilares, assim? Você se sente que tá bem definido nesses 3 pilares? Sim, Paulinho. Na verdade, quando a gente tava conversando até em outros dias sobre quais são os principais desafios da vida, do mercado contábil, talvez, e que eu até estendo, que possivelmente um dos maiores desafios da humanidade
é o autoconhecimento e a clareza de propósito. E assim, quando eu me deparo com alguma situação, algum sentimento ruim, algum Angústia. desconforto, alguma angústia, eu sempre me pergunto, tá, o que é que Débora sente em relação a essa coisa? Por que ela sente? Que necessidade minha está sendo atendida naquele momento? Então, a clareza de quem eu sou e de qual é o meu propósito na minha vida me traz uma clareza muito grande em relação às decisões que eu vou tomar, em relação aos sims que eu vou dar no que entra na minha agenda, do que não entra, as coisas que eu vou fazer e que eu não vou fazer. Então, eu entendo que a partir do momento em que eu me dediquei um tempo para meu autoconhecimento e para descobrir qual era o meu propósito, eu consegui ter uma plenitude muito grande. É diferente de você viver sem um norte, o que é que você quer chegar, o que é que você quer entregar para o mundo, o que é que eu vou passar para os meus filhos do que eu faço, né? Quando minha filha diz, mãe, você faz o quê? Eu ajudo pessoas. Sou médica de empresas, né? Médica Foi algo de que você empresa. falou, pô, que eu achei fantástico. Exato, é uma conexão aí com essa saúde. E quando Clara faz, por que você vai para tal lugar? Filha, porque tem pessoas lá precisando da minha ajuda. Se eu disser para ela, mamãe é contadora, sim. É uma menina de 6 anos, que é ser Conta o contadora. quê, né? 1, 2, 3. Conta história, conta número. E assim, meu propósito é de fato ajudar pessoas. Eu uso a contabilidade para isso. Então, essa clareza e é o que eu passo para os meus colaboradores. De tipo, a gente tem que ajudar o maior número de pessoas possível, com o menor nível de recursos possível. Isso traz, assim, uma motivação, como o Lucas falou, espiritualmente falando. Traz uma conexão com o próximo, traz uma clareza. E aí desemboca em várias e várias outras coisas. Mas é até um conselho que eu dou para todo e qualquer profissional que está começando, sabe? Você quer ser o quê quando crescer, né? Que área que você quer fazer? Eu escolho essa. Ok, tá conectado com a sua essência, com o que você de fato vive, gosta, ama, brilha teu olho. Porque se é algo que não brilha teu olho, tu tá indo porque uma pressão dos pais, da família, ou porque acha que vai ficar milionário com aquela profissão, cara, dali pra frente tudo vai dar errado. Porque não tem É, e uma o mundo dá um essência. jeito de te colocar no caminho de volta. Meu exemplo, Exato. por exemplo, eu fiz publicidade, que era o que eu sempre pensei, desde o início. Abri um site de foto lá atrás, já pensando nisso. Fiz até o meio do curso. E aí pressão, assim, da família, mas não dá nada, só tem... Essa área aqui é muito pequena, em Pernambuco, é verdade, né? Mas aí fiz direito depois e hoje voltei para onde... Tipo, o direito serviu para me colocar onde a gente está hoje, né? Que é Como ferramenta. marketing digital, enfim, trabalhando muito isso, né? E com as pessoas que eu poderia estar, na verdade, abrir um caminho para mim, um mercado que na publicidade talvez realmente eu não conseguiria. Né? Então, veja como são as coisas, né? E a formação em direito foi a cerejinha do bolo, né? Total. Porque Complementar. conecta com um Totalmente. público-alvo e tudo mais. Né? Totalmente. Então, Conecta, tem a questão de você ter a empatia com outra pessoa, né? Eu tava lendo até recentemente a questão da persuasão, porque quando estamos vendendo, e vendendo eu não estou falando especificamente de serviço, mas Sim. até a própria conexão e vendendo até o que você tem a expressar e o outro receber a sua mensagem, é você conseguir identificar pontos em comum. Seja ele pontos positivos através de hobbies. Então, você gosta de cavalo, me conta do teu cavalo. Me conta aí da tua granja, coisa boa, rapaz, uma coisa que eu queria era ter vivido no sítio. Então isso já gera uma conexão, Rapport, né? né? Um rapport, né? Débora é uma das maiores referências do agro. Eu vou falar com ela sobre agro, porque é o que ela gosta. Total, Né? total. Conecta. Agro é pop, agro é vida, né? Agora é tudo. Agro é tudo. Então essa parte de você conseguir se conectar, né, e você buscar se interessar pela vida do outro, se interessar de uma forma franca, Positiva. né? Claro. Positiva, de verdade. Conta a tua história, você é importante para mim. Né? O seu hobby é importante para mim, a sua dor é importante. Que você tem até de questões materiais, porque às vezes são coisas simples, tá? Às vezes eu tô com cliente, não, é porque eu tenho uma casa em não sei aonde, em Muro Alto, a casa no interior, aí você, cadê? Aí fica mostrando foto. Pô, velho, que casa legal. Casa retada, realmente, esse condomínio é o melhor que tem. É a mesma coisa, você conhecer alguém em Muro Alto, porque lá em Muro Alto é o seguinte, minha sogra tem uma casa lá, e a gente conhece várias pessoas desse condomínio.
E cada um que queira defender o seu condomínio rural. Território. Ah, aqui é o melhor, a localização, a praia aqui é a melhor. Não, esse aqui é bom, esse condomínio é bom porque tem o vizinho tal, não sei o Igual quê. time de futebol. Eu só concordo, realmente. Aqui é Tudo muito bom. certo. Ô, Débora, e como foi essa transição, né? De menina, né? De 16, 17 anos, vamos dizer assim, para de uma hora para outra se tornar uma mulher, né? E um ponto específico que a gente nunca tratou porque não é tratável, não te enxergo assim, a dificuldade de você se destacou no mercado predominantemente, vamos dizer assim, masculino, né? Porque natural, as mulheres não olhavam muito para a área tributária, né? Contabilidade, mulher não tem tanto, né? Hoje em dia é bem mais, mas antigamente era muito mais homem. Público mais machista. Né? E como foi isso? Eu acho que essa casca contribuiu para você também nunca. Isso não ser um problema para você, né? Mas eu queria entender como foi essa transição, assim. Com certeza. Assim, Lucas, quando a gente fala de. Voltando para a história de clareza de propósito, né? Eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria conquistar a autoridade na minha área para ser reconhecida por capacidade técnica. Então, independente de gênero, independente de formação, independente de filiação, o meu objetivo sempre foi ser reconhecida por conhecer, por ser uma referência técnica, criar realmente a autoridade do meu assunto. Então, muitas e muitas, milhares de vezes, eu já tive em reuniões onde, assim, levei porta na cara, ou fui tratada assim com, tá, fala aí, vai. Tipo, nova e mulher. Então, tanto que o meu primeiro cliente, que veio daqui de Recife e não veio por indicação do meu pai, veio já por indicação de profissionais daqui, quando eu cheguei a primeira vez, foi um grande desafio, porque ele pegou meu telefone, ligou, fez vários questionamentos, várias dúvidas, esclareci tudo. Quando chegou no finalmente para fechar o contrato, que a gente se conheceu presencialmente, quando ele olhou, eu disse, não, peraí. Sabe a pessoa que eu tava falando no telefone? Sim, e aí? Cara, sem condição. Quanto tempo tu tem? Aí eu 18, aumentei um pouquinho. Não condição pra ficar com a minha empresa, não, velho. Veja se tem um cara aí que vai lhe ajudar e tal. Porra, não se preocupe. Miserável. Se é um homem que você precisa, eu liguei pro meu pai, né? Disse, pai, se eu não entendo nada desse segmento, inclusive era do agro. Não entendo nada desse pai, você não vai fazer nada, só apoio moral. Vá comigo, por favor. Aí meu pai foi, chegou lá no mesmo dia, eu levei meu pai. Eu disse, olha, ele é contador também, ele pode ser o responsável técnico disso. Meu pai é contador e tudo. Ele disse, agora, um caba macho aqui, né? Vai me ajudar. Foi ele que botou mamadeira da legislação de ICMS aqui, eu tomei a mamadeira. Criou, né? Então, agora, e assim, foi a última vez que ele teve contato com ele. Foi só talvez aquela prova de autoridade, né? Talvez só aquela coisa assim, tem uma pessoa por trás ali. E assim, meu objetivo não era entrar no mimimi, sabe, Lucas? Ó céus, ó vida, ó azar, sou mulher, como mulher sofre. Tu não tinha nem tempo pra isso. Bicho, não. Não tinha nem essa opção. Sim, empoderamento feminino, não sei o que e tal. Sinceramente, a gente poderia até ter canalizado para essa área ou impor alguma coisa, mas o meu objetivo não era esse. Meu objetivo não era que, por ser mulher, eu quebrasse um paradigma. Não, eu só queria ser competente na minha área e cedo ou tarde ele ia confiar em mim, no meu trabalho, e dito e feito. Chegou um momento em que, só foi aquela prova ali de autoridade, acabou. Todas as dúvidas eram tiradas diretamente comigo depois. E assim surgiram outros clientes. Então, vira e mexe, tinha um cliente que eu ia, de fato, e, cara, quantos anos, qual a idade, qual a experiência, ficava com o pé atrás, mas tipo, pra mim era um desafio, eu vou quebrar esse cara aqui, eu vou virar o jogo, eu vou conquistar a confiança. Então, quanto mais eu tinha nãos, quanto mais eu tinha empecilhos, resistência, mais eu estudava. Eu vou estudar muito, e aí não só técnica, mas também comunicação, como eu vou me portar, que roupa eu vou vestir, como é que eu vou chegar lá, pra ter uma oportunidade de demonstrar aquilo que eu quero fazer. Então, também tinha a humildade de dizer, isso aqui eu não sei, mas olha, acredite, eu vou estudar muito para lhe trazer essa resposta amanhã. Confie, acredite. E nisso foi seguindo, sabe? Eu acho que se a gente for enveredar muito para essa questão da restrição que a gente tem no mercado por ser mulher, ou por ser jovem, ou por N situações, a gente acaba entrando, se não tiver cuidado, num mimimi não produtivo, sabe? Perfeito. Totalmente contraproducente. Perfeito. E aí eu acho que talvez atrapalhe um pouco
o próprio desenvolvimento, sabe, profissional da gente. Eu tive algo, acho que com menos dificuldade pelo fato de eu ser homem. Eu acho que isso torna a achada um pouco menos árdua, talvez, do que se eu fosse do sexo feminino. Mas eu tinha todos os predicados para que eu não fosse conseguir atingir meu objetivo. Meu objetivo era esse. Eu quero ser reconhecido como autoridade na minha área, ter uma condição financeira e poder usufruir da vida ao lado das pessoas que eu amo. Esse era o meu propósito. E aí eu tinha tudo. Tu não é filho de ninguém importante na advocacia, tu não tem familiar na área, tu não tem dinheiro, tu não é rico. Meu amigo, baixa a tua bolinha aí, pega teu CLT, assina a tua carteira e vai lá pros teus 40, 50 anos e vai ver se tu dá pra te ser alguma coisa. Aproveita, paga teu INSS, paga teu apartamento em 30 anos, tua vida é essa. É porque isso, por mais paradoxo que seja, é o que o sistema tenta colocar na tua cabeça o tempo todo, entende? Não tô dizendo que existe só o nosso caminho aqui de empreender. Não existe. E é exatamente o que a gente está falando, do autoconhecimento e do propósito. O que é que realmente te move e te faz feliz. Mas não existe só o caminho tradicional, certo? O caminho tradicional talvez seja um meio para chegar no fim, que lá na frente você... Não, e o próprio tradicional. A gente estava conversando antes, no café, né, que, por exemplo, se eu fosse lá do escritório de Débora, vamos supor. Débora hoje, graças a Deus, né, ela tá num lugar onde ela merece estar, por tudo que ela construiu, tem um grande escritório. E tá só começando, diga-se passagem. Tá só começando, tem uma cabeça muito à frente do tempo dela, né, e, graças a Deus, tem dinheiro que possa comprar uma ideia. Né? Então, se eu tivesse lá no escritório dela, eu ia mapear mais ou menos algumas oportunidades de negócio na área contábil, né? E eu iria chegar para ela, ia, enfim, fazer uma pesquisa de mercado muito forte. E eu iria, na verdade, intraempreender junto com ela, né? Que eu acho que é basicamente isso que todo dono de negócio quer. Que eu acho que foi o que eu fiz. Mas eu fiz fora da empresa de Débora, né? Sim, sim. Eu sempre busquei. Não, e eu faço isso, sendo muito franco aqui, não só com Débora, com vários parceiros que, para mim, tem que ter duas questões. A primeira é a questão de valores. Os valores têm que ser compatíveis, tá? Tem que estar conectado. Tem que estar conectado os valores, porque se for uma pessoa já que tem uns valores diferentes, os bichos aí, ele pode ser o supra-sumo aí da contabilidade do direito, que não dá para mim, sai fora. E o segundo ponto é justamente essa capacidade técnica, e uma questão que Flávio Augusto sempre fala muito: costume andar com pessoas que estejam acima de você. Claro, não acima de você ao ponto de ser um cara quase que inacessível de agenda, mas um cara que esteja na sua frente, porque naturalmente ele vai te puxar para cima. Eu vou botar um terceiro ponto que é mais ou menos parecido com isso, que é a coragem. Não adianta... se tu não tivesse a coragem de ir lá, Débora, tem um cliente meu aqui, se tu enxergasse ela muito longe, talvez naquele momento tivesse... Ficasse com medo até de chegar junto, né? Não vai. Então, eu acho que existe um padrão, né, de sucesso, vamos dizer assim, e você tá cada vez mais que eu converso com pessoas de sucesso, né, e eu posso citar que você para mim, pessoalmente, eu vejo que existe um padrão, né, e um dos principais pontos é a questão de você encarar o estudo como peça fundamental, né, para o crescimento. Então, você encara assim, Amarante falou assim, ontem conversei com o Gustavo Ventura, mesma maneira. Então, sem isso, não vai, né, ter a paciência necessária e entender que o caminho não é curto, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, principalmente na nossa profissão, na advocacia. Na tua, talvez até um pouco mais rápido, as coisas acontecem, porque não dependem tanto de agentes externos, né, como justiça e tudo mais. Verdade. Mas é muito presente esse padrão, né, Débora? Total. E o estudo, Lucas, ele é a base para tudo na vida da gente. Tudo. Eu digo muito para os meus filhos. Você não sabe, o meu do meio, 12 anos, não sabe exatamente que área vai seguir. Eu digo, bicho, tu não precisa saber, nem agora, nem daqui a 5 anos. Você precisa se preparar para tudo. Então, estude muito. Todas as disciplinas que você tem ofertado aí na escola, história, matemática, não sei o que, dê o seu máximo em todas para se preparar para qualquer coisa que você queira fazer na vida.
E isso vale para qualquer contexto. Hoje em dia você tem uma oferta de conhecimento na internet e no mercado que é gigantesca, chega a ser catastrófica, Verdade. porque a oferta de conteúdo é muito grande. Então, se você hoje, eu estou inseguro de como vou me expressar para um cliente difícil. Você tem técnicas de comunicação, técnicas para lidar com clientes difíceis, tem livros, como lidar com pessoas difíceis, comunicação não violenta, persuasão. Hoje em dia, tudo virou ciência. Existem métodos de pessoas que viveram, construíram, perceberam que repetidas vezes fazendo assim tem uma chance maior de êxito e compartilharam conteúdo. Agora, muitas vezes a gente não usa bem o tempo da gente para absorver conteúdo e absorver estudos que vão corroborar com a evolução profissional. Então, tem gente que chega para mim e diz, não tenho tempo de estudar. Eu digo, olha lá no teu iPhone, no tempo de uso, quanto tempo tu ficou no Instagram? Quanto tempo tu ficou em rede social? Porra do Netflix, né? Netflix e tal. Você, lógico que você vai ter vida social, você vai olhar uma série para você dar risada. A gente tem vida social, a gente vive, a gente dorme, mas Toma existe... cachaça. Toma cachaça. Paulinho, casamento do Paulinho, eu joguei o terno pra cima, não sabia nem onde tava. E tá tudo certo. Agora, tem parte do tempo da gente que se a gente não consumir com conteúdos que edifiquem, a gente emburrece. O cérebro da gente precisa expandir. E expandir com o quê? Com conhecimento, né? Com conexões. Agora, se você só consome, você vai lá, fica 1 hora olhando por que o ator A brigou com a atriz B, por que Cicrano se separou de Beltrano Quem é melhor, e tal. Messi ou CR7? Ai, meu Deus. E às vezes até que eu entro Às no vezes eu vejo. Globo, meu irmão, porque eu tô lendo essa porra dessa notícia. Eu não vejo o jornal, tá ligado? É uma coisa que Eu também não vejo. faz Já uns vou 3 ler anos que eu também. não vejo. Eu leio Valor Econômico, Jota, Sim. mas nada de notícias assim, notícias trágicas assim, eu confesso que eu Zero. não televisão, TV aberta, meu amigo, eu não tenho mais paciência de assistir, eu não Nem eu. consigo. Mas falando numa questão de comunicação e de persuasão e saber lidar com pessoas difíceis, eu tô me treinando cada vez mais a fazer e a pensar da seguinte maneira. Pessoal, estamos nós três aqui em prol de uma ideia, de um projeto, cada um defendendo seu ponto de vista. E aí eu tento sucessivas vezes falar com vocês e vender a minha ideia. E aí eu não sou ouvido nem por Lucas e nem por Débora nessa situação hipotética. E aí, a ideia de Lucas é vencida, porque Débora concordou com ele, e lá na frente a ideia de Lucas não dá certo. Geralmente as pessoas, e eu me incluo nisso, dizem, tá vendo? Não ouviram minha ideia, e fica até batendo o pé e até de certa forma gosta, porque deu errado aquilo. Eu passei a pensar e a modificar meu posicionamento e fez, o que é que eu poderia ter feito para a minha ideia ter sido a escolhida, a certa. Mudou a perspectiva completamente. Muitas vezes, em situações básicas e reais no dia a dia. Porque às vezes eu tento vender para o meu cliente, seja meu serviço, ou até nem o serviço, mas uma tomada de decisão em específico. E às vezes eu venço, e eu pergunto por que eu venci, porque a minha ideia foi... Isso é muito importante, essa pesquisa. Essa pesquisa, porque o que é que eu falei que foi interessante? E o que é que eu falei que a minha ideia não foi vencida? Eu tenho que saber esse feedback para me dar mais noção de conhecimento para que na próxima vez que eu tente persuadir alguém, eu vá lá e consiga vender a minha ideia. Que é uma coisa que eu queria que tu tratasse um pouco mais, nessa questão da comunicação não violenta, que você vem ao longo desses anos aí estudando bastante. Tu falasse um exemplo lá pessoal que eu achei incrível, que a gente não vai trazer para cá, mas se quiser falar, fale. Mas que eu acho que inclusive é bom para tudo na vida, né? Pra tudo. Casamento, pra amigo, amizade, você preservar a amizade. Queria que tu tratasse um pouco sobre isso. Certeza, Lucas. E até quando a gente fala dos principais desafios da humanidade, né? A gente falou aqui de autoconhecimento, falou de clareza de propósito. O terceiro que eu considero é justamente comunicação. Porque se você tem clareza de propósito, você sabe onde é que você quer chegar, você se conhece, mas você não se comunica bem, você não vende sua ideia, que foi o exemplo que o Paulinho deu. E comunicar-se bem não é só se expressar com eloquência, ter uma dicção boa. É você se adequar em relação ao teu ouvinte. Então, se eu vou falar com um produtor rural, que talvez ele não tenha nem concluído o 2º grau, e eu vou usar muito termo técnico para ele falar muito rápido, ele vai sentir a autoestima dele baixa e vai achar que aquele universo não é para ele. Verdade.
Por outro lado, se eu vou falar com uma pessoa com nível técnico muito alto, se eu usar muita gíria, vice, né, não sei o quê, muito palavrão, pode ser que a pessoa diz, rapaz, não gosto de desenvolver um diálogo com essa pessoa. Então, a comunicação ela é muito adequada em relação àquele contexto. E quando a gente vai para a área de comunicação não violenta, tem um papa da comunicação não violenta, o Marshall, que ele é referência hoje em resolução de conflitos internacionais, assim, de tribos, de guerras, etc. E ele traz que a essência da comunicação eficiente, não violenta, é você descobrir a necessidade por trás daquele diálogo. Então, às vezes você está com uma criança, por exemplo, fazendo uma birra. Ela não tem técnica nenhuma de comunicação. Ela está ali gritando, esperneando, às vezes se jogando no chão. Ali atrás daquele comportamento tem uma necessidade não atendida. Perfeito. Né? E a forma com que ela está se expressando, infelizmente, é o que está na caixinha de ferramenta dela. Com o passar do tempo, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a se expressar. Então, a caixinha de ferramenta que calibra a comunicação vai evoluir junto. Mas, naquele momento, a caixinha de ferramenta não tem as mesmas ferramentas que a gente tem. Então, aquela birra tem uma necessidade não atendida. E muitas vezes compartilha com o momento em que o pai não está com a necessidade atendida no momento também. O pai está passeando no shopping, quer um equilíbrio para estar na sociedade, dizendo, olha, estou com meu filho educado. Aí o filho faz uma birra. A necessidade não atendida dele, da criança, gera o caos. E no fim, bastava que o pai entendesse como chegar para a criança e dizer, filha, veja só, eu entendo que você está necessitando de alguma coisa, eu só não estou entendendo, vamos conversar. Explica para mim o que você quer, o que é que você precisa. E ali se descobre o fluxo do diálogo. Então, a clareza da comunicação, né, Débora? As pessoas, eu acho que elas complicam as coisas, né? Os relacionamentos e tudo mais. E não foca na necessidade, entende, Lucas? Legal. Na essência da comunicação não violenta, ela se baseia justamente em você entender a necessidade, entendendo o fato dissociado de qualquer julgamento, livre de julgamento, e você expor aquela necessidade com seu pedido. Então, se, por exemplo, eu estou aqui, vamos supor que eu tivesse com sede, né? Eu poderia estar, rapaz, que absurdo, o Paulinho não ofereceu uma água para mim. Sacanagem, né? Eu ofereço. Tá aqui, tá tudo certo. Só um exemplo hipotético. Às vezes você cria um julgamento por trás, rapaz, Paulinho não é uma pessoa atenciosa. Né? Ele poderia ter me oferecido alguma coisa, não ofereceu. Como ele totalmente desapegado das pessoas, ele não cuida das pessoas, ele já começa a julgar. E no fim das coisas, eu só queria água. Então, talvez fosse muito mais prático eu chegar e dizer, Paulinho, vem cá, tu podia trazer uma aguinha pra mim, porque eu tô com sede. Veja, minha necessidade, tenho sede. Qual é meu pedido? Tu me dá água. Ponto. Esse é o problema. Acabou. As pessoas esperam muito das outras, né? Ao invés de julgam. ser muito claro, pô, quero água, velho. E julgam. Então, Nossa. às vezes até numa relação mesmo, marido e mulher, namorado e tal. Imagina que eu tô aqui conversando com o Paulinho, o Marcelo e tal. Aí eu tô falando com o Paulinho tá aqui no celular. Eu fico puto, velho. Né? Se eu for julgar, eu vou dizer assim, bicho, tu é muito antissocial, velho, sociopata. Tu não tá me dando atenção, eu tô aqui me sentindo, né, sem atenção, não sei o que, tô triste e tal. Talvez fosse muito mais simples eu chegar e dizer, Paulinho, vê só, eu necessito de falar olhando nos teus olhos. É uma necessidade minha. Tu podia falar olhando pra mim. Ponto. Só que qual o problema da maioria das pessoas? Pega a necessidade, olha para um fato e julga. Fulano é isso, ciclano é Você aquilo. nem sabe o que a pessoa... Ela pode estar resolvendo um problema, inclusive, muito maior, né? Mundo tá, talvez, atendendo uma necessidade dela. Ó, Sim, tô descansando, tô aproveitando para falar com o cliente e tal. É só entender a necessidade por trás. E aí vale para cliente, vale para família, vale para tudo. Você vai num cliente, qual a necessidade dele? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dor? Pronto, eu vou focar na sua necessidade, na sua dor. Não adianta eu ir para um cliente para vender uma solução gigantesca para um problema que ele não vive. Ele não vai nem te ouvir. Sim. O fato central na minha concepção da comunicação de qualidade não violenta é entender a necessidade por trás de toda e qualquer situação. E aí a comunicação flui. Tira julgamento, né? Tira as pedras que vêm no meio do caminho e foca na necessidade, no pedido. Eu penso muito isso, porque às vezes meu sócio, alguns outros parceiros falam, rapaz, tu é muito frio.
Aí eu disse, eu não sou frio, não. A grande questão é a gente saber jogar o jogo e a gente conseguir o que a gente quer. Advogado tem que ser frio, pô. É frio. É frio Objetivo. É, frio por fora, pode ser quente por dentro, mas tem Não, que ser frio por fora. Hein? postura, gelzinho no cabelo. Isso, cara. Esse negócio de, tô Esse esperando. lencinho, Não sei. Pois é. Fala português não, isso aqui. Sincronizar com a Próxima outra vez. daí. Sim, sincronizado. Porque o que é que eu tô falando? Às vezes, veja, as pessoas estão, com quem você tá conversando, tá passando por alguma dificuldade, algum aperreio, alguma angústia. Muitas vezes daquele momento ou de momentos passados que ele não cuidou de si mesmo e tá simplesmente jogando para você. Ele disse, eu vou lhe dar um conselho aqui. Muitas vezes é o conselho de uma forma que ele quer de fato dar o seu melhor, mas não, às vezes é o que ele tá sentindo mesmo e jogando para você. E aí é uma técnica que eu uso Às vezes a gente só precisa escutar também. oxigeniza. Exato. Exato. Exatamente. Faz com que entre oxigênio no cérebro, sem a outra pessoa perceber, evidentemente. Tá certo. Acho que você pode ter razão. Eu vou escutar e vou tentar melhorar nesse ponto. Uhum. Sim, mas voltando aqui, vamos fazer dessa. Resolvi. Por quê? Pra que eu vou estar querendo me explicando? Não, eu cheguei atrasado por conta disso. Não, eu não respondi teu WhatsApp por conta daquilo. Não. Velho, Todo mundo erra, né? 2 toques na bola e sai na ala. Boa, garoto. Fecha aí. Além tá de tudo, aqui, é boleiro, né, tá Débora? aqui, Dá você pra tá usar. Cara, meu Você irmão. tá certo. Posso Tá na caixa emitir, de ferramentas. posso emitir minha nota fiscal? Não, pode ser. É porque, vê só. Amigo, você sabe que o importante é que resolver seu problema. Se você quiser, deixa. Eu faço de graça. Vamos resolver. Então, Vamos em frente. vamos em frente. Dom vida que Paulito segue, ou Maradona. vida que segue. E aí você vai conseguindo porque o que você quer no final da conta? Prestar seu serviço, fazer com que o cliente saia satisfeito e receba seu dinheirinho, meu velho. Porque se você ficar endoidando, querendo que o cara fale bem de você, mal de você, esqueça. Olha, é uma coisa que eu aprendi. Até com o meu sócio, eu disse, não queira ser o herói. Porque o cliente é volátil. Ele vai, o cliente parceiro, ele vai passar por momentos na vida dele, às vezes, que ele não vai ter a autorresponsabilidade que ele deveria ter e vai querer terceirizar a culpa. Uhum. Então ele vai querer culpar o contador, a menina do RH, o contas a pagar, o advogado, a culpa só não é dele. Fato. Então você vai ter que saber, dizer, rapaz, tá certo, você tá certo, não tem problema não. Vou refletir, vou pensar, ao invés de você estar querendo se explicar. Porque veja, numa negociação, você tem que ser um cara, às vezes firme e às vezes maleável. Você também tem que transpor que em algum momento você cedeu algo. Porque se você negociar com o cliente, você não ceder nada assim, em tese, e você sair com a sensação até de que o contrato está fechado, mas o cliente vire as costas e diga, eu não negocio mais com ele nunca mais, você perdeu. Exatamente. Independente se você ganhou o dinheiro, Não independente, calibrou, você não calibrou, você perdeu. Uhum. Porque a vida é uma bola, né? O mundo gira, a vida é uma bola. Então pode chegar amanhã, você precisar dele, amanhã você precisar de um novo contrato e o cara vai dizer, contigo eu não negocio mais, Lucas. É verdade. Então, Que tem que ser bom pros dois, né? tem que ser bom pros dois, ou pelo menos a sensação de que é bom pros dois. Ô, Débora, e Senso de hoje, comunidade. quais são os principais desafios que tu acha, tu enxerga na contabilidade? Né? Vejo que você estuda muito sobre tecnologias e tudo mais. Você acha que, de alguma maneira, isso vai impactar o teu setor? Ótima pergunta, Lucas. Assim, a gente falou já um pouco de alguns desafios que eu acho que não são só da contabilidade, mas da humanidade, né? A gente falou de autoconhecimento, a gente falou dessa questão da clareza de propósito, comunicação. Tem outros dois que eu vou ter a oportunidade de falar também. Mas em relação a essa questão do mercado em si, da tecnologia, eu acho que é até estranho falar que eu não me sinto ameaçada pela tecnologia hoje. Eu me sinto também não. ameaçada pela escassez de pessoas para se preparar para o mercado cada vez mais moderno. Porque quem opera a tecnologia são as pessoas. Quem atende o cliente são as pessoas. Quem vai fazer com que os processos rodem são as pessoas. E eu me preocupo muito com a falta de procura das pessoas em evoluir e estudar. A gente tem uma realidade hoje no mercado contábil de números alarmantes. Hoje, menos de 20% daqueles alunos que passaram 4, 5 anos na graduação estudando ciências contábeis
menos de 20% deles passam no exame de suficiência para exercerem formalmente a operação como contador, tirar um CRC, né, e poder operar no mercado contábil de fato, registrados no Conselho Regional de Contabilidade. E veja, a gente está falando que 80% não passa. Aí volta até para a história do objetivo. Tu entra numa graduação para quê? Para ter um diploma só? É tudo? Porque se você passa 4 ou 5 anos e o conhecimento que você absorve não te chancela para entrar no mercado contábil e 80% desse pessoal fica a ver navios, como é a realidade, né? Hoje o Brasil é o segundo país com o maior número de jovens que nem estudam nem trabalham. Meu Deus do céu. O segundo país no mundo, a gente só perde para a África do Sul. Diga aí. Gente, os jovens, a maioria dos jovens brasileiros não estudam nem trabalham. E é um número que chama a atenção do mundo. E quem é o público da população economicamente ativa? São os jovens. Os jovens vão ser o futuro. Daí a gente vai ter uma consequência previdenciária, a gente vai ter uma enxurrada de consequências mercadológicas. Então, acho Saúde que até, talvez, né? saúde também, né? Porque o que esses jovens estão fazendo? Eles não estão jogando bola, né? Eles estão muitas vezes até passando pelas doenças principais do século, depressão, enfim, várias outras situações. Então, o número de suicídio aumentando. A gente está vivendo uma geração em que o jovem, ele não está buscando o seu desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que o maior desafio da contabilidade e da advocacia do mundo é justamente canalizar essa energia que o jovem tem gigante para ele empreender, para ele se desenvolver, para ele estudar, para ele evoluir e ele saber o que é que ele quer da vida dele. A maioria não sabe o que quer. Então, você ter essa realidade mundial, para mim, é o alarmante. O que é que adianta você ter uma tecnologia, um robô, né, um sistema massa? Quem vai operar? Às Como vezes, vai operar, né? Como? às vezes, fazendo até analogia, algumas pessoas me param, até advogados mais jovens ou até estudantes de direito, falam, pô, eu quero ter isso aí também, eu quero ter essa vida, porque o pessoal olha no Instagram, aí olha a Copa do Mundo, viagem, desce Tua do vida Aí eu digo, Jazinho no cabelo, terninho italiano. aí eu digo, olha, talvez você não queira, não. É pra você auto se conhecer. Me siga, Conheça os bastidores. né? me siga um Os pouquinho, bastidores. faça aí manhã, tarde e noite o que eu faço durante o dia, faça algumas renúncias que eu faço. Acompanha o celular desse menino. Talvez você não queira, não. Eu tenho algumas dores aí que se eu não tomar conta com a minha essência, eu tenho uma crise existencial, né? Total. Porque Total. então é algo que a vida é uma troca, né? Na verdade, né? Você quer ter esse tipo de situação que é muito bacana, talvez para quem olha de fora, mas você também teve que renunciar, você teve que abrir mão de muita coisa. Muita coisa. Você está falando aí, você abriu mão talvez da sua juventude, Total. que é um período que você tem lá seus 16 para, sei lá, 26, 27, 28 anos, que é quando as pessoas estão tendo aquela juventude épica da vida, que é o fumar balada, pegação, fumando aquele pendrive que tem lá, que daqui a 10 anos a turma vai sentir. Mas hoje é o que tá. Então talvez você tenha tido um período de seus 10 anos ali, dos 18 aos 28, 17 aos 28, que tenha sido uma juventude épica. E que massa e tal. Mas tem um autoconhecimento que você renunciou outras questões também. A mesma coisa de quem está no estágio profissional. Talvez um pouco mais de reconhecimento, que também renunciou algo que também é muito interessante. Mas sabe qual é outro ponto aí, complementando o que tu falou e já passando a bola pra Débora, eu quero saber um pouco dela disso, né? Não é fácil, talvez seja até simples, vamos dizer assim, dar um sprint como você deu, de crescimento, e óbvio que não foi fácil, nem é fácil, mas seja simples você dar esse sprint, né? Mas o mais difícil para mim, na verdade, na vida do empreendedor, é você continuar crescendo. Todo ano um pouco e perpetuar a tua marca, né, pessoal, enfim, que é um grande desafio, né, que a gente vai com certeza ter o privilégio de ver a tua evolução nos próximos anos. A nossa, amém. Mas eu queria perguntar a Débora, né, principalmente isso. Na minha visão, a vida do empreendedor é isso, né? Como ela teve a capacidade, né, ainda muito nova, de não deixar a peteca cair. Óbvio, tiveram anos piores, anos melhores, mas
como você Exato. teve essa perenidade na tua atuação. No âmbito, eu vou até estender, no âmbito profissional e também no âmbito pessoal, né? Também. Porque pode ter tido uma crise existencial, meu Deus. E agora? E agora? Por que isso aconteceu? Boa. Fato. Então, isso, Fato. porque a vida é uma só, você não consegue separar, é como eu digo, o profissional do pessoal. Por trás desse crescimento profissional, você vai ter lá 3 filhos, um marido, uma mãe, um pai, aquele amigo mais carente. Verdade. Fato, fato. Então- O engraçado é que quando a gente pensa em curva de crescimento, a gente pensa em algo linear, né? Como é que era o escritório nos últimos 20 anos? Vamos fazer né? Ligar só os pontos na data, talvez, 31 de dezembro de cada ano. Planilha de valuation. Bem planilha de valuation, assim. Você tem uma tendência comportamental humana mesmo de imaginar algo linear, algo que é assim, né? Mas se você for dar um zoom gigantesco naquela linha, você vai ver quase um ecocardiograma. Porque você saiu de um ponto X. Cara, você errou, você fez uma merda, você teve uma crise existencial, aí você teve um pico, aí você não sei o quê. No fim das contas, você estava aqui e você ficou aqui. Mas entre esses 2 pontos, ocorreu um nível de oscilação absurda que não aparece no Instagram, que não aparece na sua história de vida, não aparece em canto nenhum. Massa. Porque são os motivos que fizeram você sair do ponto A para o ponto B. Mas entre esses 2 pontos, cara, é um ecocardiograma. É muita oscilação. A gente não acorda todos os dias bem. A gente não acorda todos os dias motivada. A gente não acorda todo dia só com solução. A gente tem TPM, principmente nós mulheres, temos problemas de Eu também tenho de vez em hormônio. quando. sim. Não, tem os estresses. Às vezes, não, é porque a dificuldade também das mulheres, eu acho que isso é muita Hormonal. verdade. Hormonal. Às vezes eu digo, certeza. caramba, ela tá na crise. Ela que eu digo às vezes cliente, a rainha também. Aí eu disse, vida, você tá me enxuado. Aí isso que irrita também. Aí eu parei de perguntar. Você quer, barriga. Mas talvez até aquela sensação de você ter a segurança de expor sua vulnerabilidade é legal. Tem dia que poucas coisas com uma velocidade muito curta me irritam. E eu jogo bem aberto lá em casa. Gente, ó, o seguinte, não tô legal hoje. Dá um tempinho pra mamãe, que hoje, assim, eu não tô num dia muito legal, não. Então, dá uma aliviada. querer encarar. É bom, eu acho melhor aliviar. Então, tem hora que Marcelinho olha pra mim e assim, mãe, o que foi? Ó, A comunicação Não tô legal. precisa ser violenta às vezes. às vezes sim. Eu digo, ó, eu não tô legal. Então, o que é que vai acontecer? Se você insistir nesse comportamento, do jeito que eu tô, não vai ser bom pra relação da gente. Dá um tempinho, deixa eu tomar um banho, deixa eu esfriar a cabeça. Já a gente conversa. A gente tem que também reconhecer que a gente não é Mulher Maravilha. Embora eu acorde todo dia com a música do filme pra até ter gás pra ir pra academia, mas a gente não é vulnerável. A gente é um ser que é refém de hormônio, que a gente é refém das relações. Então, se eu brigar com meu esposo e eu for pra uma reunião com o cliente, eu não vou estar 100%. Eu vou estar mal. Então, assim, a gente tem que calibrar muito e saber que a gente é humano e a gente vai passar por esses picos, sabe? Então, essa questão de a gente sempre ter o foco, ó. Hoje, se eu tive uma DR hoje, ela não foi muito produtiva, cara, a próxima eu não vou fazer por esse script, porque teve aquelas palavras que despertaram um gatilho ali no meu parceiro, que não foi muito legal, magoou. Então, ó, da próxima eu já não vou fazer assim. Cara, eu fiz uma besteirada com um cliente meu. Cara, que merda que eu fiz, meu Deus. Tá, pera, respira, resolve. Da próxima eu já não vou fazer. Então, aquilo que me levou lá pro fundo do poço, numa próxima situação, eu já tô calejada, já volta, já nivela. E aí você tem, no fim das contas, uma tendência de crescimento, porque quem não cresce morre. Então, se a gente pensar assim, cheguei num nível legal, assim, talvez se eu me projetasse 15 anos atrás, eu dissesse, ó, quando eu chegar nessa situação, eu vou equilibrar e vou começar a diminuir. Mas se você começar a diminuir, você morre. Eu acho que é o movimento inverso, você começa a morrer. E quem não cresce morre. Então é aquela sempre melhoria contínua, um PDCA aí eterno, né? Isso é uma questão até técnica que a gente faz no momento que está analisando as projeções futuras de fluxo de caixa, né? A empresa ela tem 3 possibilidades. Ela tem a possibilidade de igualar valor, no qual ela cresce exatamente igual a um indicador da economia, IPCA, PIB, seja ele que você colocar como sua referência. Ela pode destruir valor, no qual ela está crescendo menor do que a economia, e aí é natural que em algum momento do tempo ela seja destruída cada vez mais, porque vai chegar o concorrente dela que está crescendo e vai tomar o espaço dela.
e ela pode gerar valor. E gerar valor é quando você tem um crescimento real da sua empresa. Isso traz muito de empresa e vida pessoal, que você está, que é a parte mais difícil que tem, tá? Que é a parte que a gente diz que você tem que ter uma premissa muito bem fundamentada para dizer que daqui para frente você vai crescer mais do que a economia, porque você tem que gerar valor, você não pode crescer simplesmente por preço, né? Agora, fazendo analogia, mudando um pouquinho de assunto, você falou uma questão chamada Mulher Maravilha. Eu li recentemente que a sociedade, e eu concordei, porque você vai lendo, e para mim eu acho que é a forma mais fácil de eu conversar com pessoas extremamente inteligentes, né? E eu pegar um pouco desse conhecimento. Eu li recentemente, eu não me lembro agora qual foi o livro, Deus. Foi um artigo, mas eu vou fazer tudo para achar e compartilhar. Que é o seguinte, a sociedade, ela cobra muito da mulher como se fosse a Mulher Maravilha. O que é a Mulher Maravilha nos tempos atuais? É uma excelente esposa, excelente mãe, excelente profissional e excelente dona de casa. E é humanamente impossível você ser excelente em tudo. Porque para você ser excelente profissional, velho, você tem que gastar muito tempo daquilo. Para você ser um excelente dono de casa, você também tem que passar muito tempo daquilo, arrumar, cozinhar, gerenciar tudo. Para você ser linda. Para você. E faltou. São 5, tá? E a beleza. E é para você ser linda. Porque para você ser linda, você vai ter que ter um personal, você vai ter que ter um bom dentista, você vai ter que ter um bom salão de beleza. Então você gasta muito. Tanto financeiramente quanto também tempo, dedicação. Você tem que se dedicar. Só o cabelo da mulher, pra fazer o cabelo, é muito mais tempo do que ir lá e cortar o nosso, botar o gelo. Claro, né? A rainha às vezes chega e diz, minha filha tá linda, mas aí eu digo, realmente. Trabalha mais. Aí eu digo, eu tenho que trabalhar mais. Se eu tô reclamando do preço do salão, eu tenho que trabalhar mais. Ou pelo menos trabalhar melhor. Né? Mas assim, são esses 5 pontos. E da beleza. Que é como é que eu vou querer cobrar a mulher ser uma globeleza da vida, a mulher ser a mais profissional, renomada do Brasil. Como é que eu vou querer que ela seja uma excelente mãe, que ela entende tudo que está acontecendo na escola do menino, que ela frequenta os jogos internos do menino? Como é que eu posso dizer que ela é uma excelente dona de casa, que gerencia tudo de casa, que nada passa por ela, e uma excelente esposa, que está ali sempre no momento que eu quero? É impossível. Mas é até um dos pilares. A gente falou que tinha 5, né? É um dos pilares dos desafios da humanidade, na minha concepção, a gestão do tempo. E quando a gente fala de gestão de tempo, na minha concepção, a gente tem que tirar de todo e qualquer diálogo e pensamento a expressão tem que. É uma expressão que eu não admito lá em casa. Tem que, não, tenho que nada. Às vezes quando o Marcelo diz, tu tem que trabalhar. Não, mãe, eu vou porque eu escolho ir. Eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a comer, eu não sou obrigada a trabalhar. Se eu quisesse viver num templo budista meditando, eu não iria. É uma opção minha. E a tua escolha tem uma consequência. Tudo na vida. Tudo. Agora, tenho que... Não existe tenho que pra mim. Então, assim, hoje, nesse exato momento, eu estou com as unhas, né? Sem fazer, talvez há 15 dias, há 3 semanas. E talvez algumas amigas, até minha mãe, talvez chegasse, minha filha, você é uma executiva, você tem que estar com a unha perfeita. E geralmente eu já tenho uma resposta na ponta da língua de dizer, quando alguém vem com tem que, eu tenho que ir nada. Assim, para mim o tempo, eu defino as prioridades e eu faço o que é essencial para mim naquela semana, naquele período. Então, se para mim a prioridade é fazer a Operação A ou ir gravar um podcast com os meninos, essa é a prioridade para mim hoje. Não estava no meu script de prioridade fazer as unhas, por exemplo. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa C pode te julgar por isso? Pode. Mas na comunidade em que eu estou inserida e as pessoas que eu escolho conviver são pessoas que, se elas forem me julgar... Nem olha pra isso, né? Nem olha. Mas assim, eu escolhi conviver numa comunidade em que para essas pessoas isso não é importante. Uhum. Então, assim, talvez se eu fosse casada com alguém extremamente apegado a essas questões, eu chegasse e o marido dissesse, amor, vai lá no salão, dá uma olhadinha na tua unha e tal, mas acaba que as conexões surgem também de pessoas que são similares. Claro. Eu jamais me sentiria bem, eu tenho que fazer a unha porque naquele determinado cliente isso vai ser relevante. Ou não. Então, eu acho que o tirar o tenho que, principalmente nessa pressão que é exercida na mulher na sociedade, alivia muito.
Talvez se eu não tivesse dito que eu estava com a unha sem fazer, você não tivesse olhado pra minha unha. Né? Olha, Vou até pedir agora uma manicure aí, Edu. Manicure de Chama aí, plantão. eu não vou pedir uma manicure, não, eu vou pedir um café. Ó, Edu. Impossível. Viu, velho? Vai acabar o estoque de café aqui do Total. estúdio. É café o dia todo, por isso que eu tô descafeinado. Não é? Senão é a obra, né? É. Mas é isso, a sociedade pressiona a mulher de um jeito que a gente merece se libertar disso, sabe? Não, pô, tem que nada. Eu vou até ampliar, Débora. Foi muito importante essa tua fala, porque o que eu vejo que mais trava as pessoas e botando que chega pra mim pedindo conselho, conversando, ou contrata minha mentoria é o medo. O medo da não que você falou, aceitação. o que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho certeza, vocês dois não ligam pra isso. Eu não ligo pra isso. As pessoas que crescem não estão preocupadas com o que os outros estão falando da gente. Pode estar falando bem e mal. Que até falem, tá? Falem. É Faz importante. parte. Tá Na dito. verdade, eu vou dizer um negócio pra você. Não é simplesmente que você não liga, mas você vai se blindar Eu tô, Isso. através de um autoconhecimento, porque ninguém gosta de ser julgado. de ser julgado. Ninguém gosta. E não ser Ninguém gosta. aceito. Porque as pessoas não sabem as nossas dificuldades, as nossas perspectivas, o que a gente está Nossas fazendo, prioridades. as nossas prioridades, o que a gente está passando. Porque por mais que um cliente reclame de algum ponto em específico, ele vai reclamar de algum jeito e vai se queixar de algum jeito, você tem que saber fazer com que isso não fique dentro Seja de interno. você, seja interno de você, e que seja uma verdade, que não é uma questão dele. Tem uma passagem bíblica, eu vou trazer depois, mas eu li recentemente, que é o seguinte: a árvore que dá fruto, ela tem um alvo e ela é apedrejada. Ou ela é apedrejada do seguinte sentido, que eu vou tirar a fruta, ou que eu vou olhar a fruta e vou apreciar e tentar copiar. O que é que isso quer dizer? Que a partir do momento em que você também cresce, que você prospera de alguma forma, independente do segmento que seja ele profissional, seja ele porque você é a melhor esposa do mundo e você é referente para outra pessoa, seja ele porque você é o melhor amigo possível para as pessoas, porque você é extremamente pleno e feliz, você tem, no mesmo momento, pessoas que vão apreciar e te copiar, como eu sei que isso acontece, sem falsa modéstia comigo. Tem muitas pessoas que eu às vezes não sei nem quem é e se inspiram em mim, tentam me copiar, e que massa. Ao invés de ficar feliz, admiração, que coisa boa. Está sendo bem. E tem gente também que vai olhar e dizer: tá ridículo esse lenço, tá ridículo esse teu cabelo com gel. Tudo Eu bem. queria só esse cabelo, velho. A influência. Mas se você quiser um dia trocar de ideia, se você gosta, se você quiser um dia, fala comigo, eu mando Vai. gel, digo pente, não tem perigo. O arquiteto capilar, Que é isso? Tá vendo falando aí na unha? Eu tenho que- Aqui não é, esse cara não é um salão normal, esse é um arquiteto capilar. Pô. Quando Agora- veio aquele botequinho da esquina ali Pior da, que é. da Porque Madalena. eu disse: velho, tu tá cortando cabelo aonde? Eu disse: eu corto com o Rivaldo. O cara é craque. Pô, tu gasta quanto? É 150 pra cortar 40. Tu tá doido, né? Tu é doido, né? Aqui eu gasto 40 conto, ele vai fazer uma passagem, passa uns produtos, dá uma lavagem. É um negócio sensacional. Se eu botar aqui o link aqui, a turma vai, viu, Rivaldo? Agora ele é lotado. Eu tenho que mandar zap pra ele antes. Eu disse: amigo, dá tempo, porque se for pra esperar, porque é 2, 3 horas pra ser atendido. Aí eu tenho que já Gerou iniciar. escassez, né? Já. Mas é engraçado isso, né? Paulinho, assim, e engraçado que quando a gente tem uma clareza no que é importante pra gente, a gente passa, como o Lucas falou, a não se importar muito com os julgamentos daquilo que a gente não prioriza. E a gente acaba que vai selecionando também as pessoas que entram. Então, tipo, já teve várias vezes da gente desmarcar reunião, né? De Paulinho dizer: ó, preciso falar contigo na hora do almoço, sei o quê. Eu dizer: Paulinho, hoje eu vou almoçar com o Marcelo. Eu não vou. Eu disse: você tá Sim. certa. E Paulinho, você tá certa, vá. Por quê? Já imaginou se eu tivesse um amigo ou um parceiro de negócio, alguém que trabalhasse comigo, que ficasse chateado por exercer o meu papel social, Não né? existe. O meu papel de, ó, hoje eu tenho uma reunião na escola de Clara e eu vou. Cara, é sério, se a pessoa do outro lado, o parceiro de negócio, o sócio, o amigo, ficar chateado com aquilo, cara, a prioridade ou a perspectiva que tem sobre minha pessoa, ela é muito diferente daquilo que eu posso entregar. Então, não é uma relação que ela vai ser duradoura. Porque são, como o Paulinho falou, valores e perspectivas de vida muito diferentes. Então, se eu tenho um cliente que vai ficar chateado comigo, se ele me ligar de 10 da noite e eu não atender, que é algo que eu não vou poder entregar, porque naquele momento eu estou no papel de mãe, de esposa, infelizmente não é o tipo de cliente que eu vou atender as expectativas. Eu vou frustrar.
Então, o universo, no dia a dia, vai tirar também da vida da gente pessoas que não se conectam com os propósitos da gente. Então, se a gente tem valores que canalizam para determinados scripts ali, determinados pontos que são prioridades para a gente, a vida vai conectar a gente com pessoas que priorizam também as mesmas coisas. Perfeito. Então, isso vale para amizade, isso vale para cliente, isso vale para negócio. Eu já presenciei um cliente meu de um porte gigante se recusar a entrevistar uma candidata por ela ter chegado com uma roupa extremamente extravagante para a entrevista. A candidata entrou por uma sala e o CEO saiu na mesma hora, não deu nem bom dia. E eu fui lá perguntar, seu fulano, o que foi que aconteceu? Débora, nesse salto alto, tu acha que ela vai descer para atender a gente? A analogia que ele fez. Ela já tá chegando com salto alto demais. A analogia na cabeça dele. Entendi. Podia ser que aquela menina tivesse um currículo gigantesco, mas para ele, um valor para ele muito forte é a humildade e um valor muito forte é que as pessoas estejam conectadas visualmente também com o padrão de negócio dele. Que massa. Então, um negócio muito arcaico, muito rústico, receber uma pessoa que demonstra superficialidade excessivamente, travou. Ele disse, eu não quero nem falar com a pessoa. Quem tá errado? Ninguém tá errado. Ninguém. A menina tá certíssima para ela. Ela vai São encontrar o lugar dela. Ela vai encontrar. Se ela entrar num escritório de Se advocacia ela de fosse alto pra Faria padrão, Lima, eu acho Provavelmente. que ela, pode ser ali. provavelmente E sim. misturasse inglês com português. Aí, meu amigo. Aí é Tudo barato. certo. Oh, business plan. Já tem um Buy carro pra side, ela. sell side. Já Não, tem o seu- essa é boa. Né? Às vezes não tem nada, mas aí é... É o meio o que inglês tá. ali. Mas vai ter mercado para tudo. Quando a gente tem o autoconhecimento e um objetivo muito claro, que volta para os dois benditos pilares, tudo isso vai fluir. Só que às vezes o que é que as pessoas pegam? Ah, vou ver no Instagram que fulana tem sucesso e eu quero ter a vida dela. Pronto, eu vou imitar ela. Se ela pintar unha de rosa, eu vou pintar. Se ela pinta o cabelo louro, eu vou pintar. Aí veja, você não está projetando e se inspirando para conquistar o seu sonho. Você está querendo a vida daquela pessoa. Gente, você passa a ser doentio. É verdade. Porque você não tá ali com a clareza de propósito, não. Aí já passa a ser inveja, É. já passa a ser uma projeção na vida do outro. E não inspiração. Se inspirar, você olha e diz, cara, gostei do insight, faz tanto sentido para mim, vou me inspirar, porque é esse caminho que eu quero seguir. E esse Exatamente. caminho que eu quero seguir, ele já trilhou. Então, vou me inspirar. Outra coisa é você dizer assim, aquela pessoa chegou onde eu quero chegar. Eu vou fazer tudo que ela faz. E aí você tem uma crise de identidade. Sim. Crise de identidade, frustração, depressão, insucesso, porque não é a sua vida, a sua história. É a história de outra pessoa, Uhum. que com todo o eletrocardiograma chegou. Mas você tá preparado para aquilo E ali, essas né? pessoas não tiveram a infância que você teve. Porque isso tudo vem lá de trás. Demais. A formação. A infância que você teve, a formação que você teve, o meio social, as crises familiares que você passou. Porque, veja, não existe nada na vida, nada perfeito. Quem aqui não teve um problema específico? E eu acho que esse é o grande lance de você conseguir equilibrar os pratinhos sendo bombardeado por problemas, às vezes, familiares que não são seus, mas que te deixam mal e que diz, caramba, se isso tá, eu sou assim, se isso tá me angustiando de alguma forma, eu tenho que ajudar para eu poder seguir o meu propósito. Ah, você ajuda fulano, porque eu preciso até rezar e descarregar, porque eu tenho uma responsabilidade grande desde cedo com, enfim, com outras questões familiares. Mas eu digo, bicho, se eu não fizer isso, Nós três. se eu não fizer coincidentemente. se eu não fizer isso, isso vai me angustiar tanto que não adianta aqui eu ter R$1 bilhão, porque isso não vai me preencher. Não vai. Então, Não vai Pô, atender bicho, meu objetivo, meu O sonho, grande meu ponto, propósito. eu ia te perguntar isso, mas nessa fala de Paulo já voltou. Tipo, eu ia te perguntar como ter uma mentalidade forte, né? E olhando os pontos para trás, a gente enxerga porque isso. Como o Paulo falou, é uma construção, né? Desde lá, muito cedo, a gente acabou o podcast, foi tomar um vinho, a gente foi conversar e eu disse, porra, Paulo, a gente é muito parecido. É mais do que até a gente imaginava da Verdade. conexão, pelas histórias mesmo que um foi abrindo pro outro, enfim, e você vê, pô, a pessoa a nossa personalidade é construída, né, ao longo do tempo. A casca que a gente vai suportando da vida e a mentalidade forte é daí. E essa Não rede de tenho apoio.
né? Total. Que engraçado, a gente tá tão conectado que lá no início eu comentei de 5 coisas, né, que eu acho que são os grandes desafios da humanidade. A gente falou de boa parte delas já, e uma delas é justamente essa conexão, essa sustentabilidade, esse senso de comunidade, sabe, Lucas? De tipo, eu tenho certeza absoluta que se eu ligar para um de vocês num perrengue, eu vou escutar um conselho, sabe? Eu tenho uma gratidão por vocês, por Pedro, de coisas que a gente viveu, de bronca, e que eu tive um apoio, uma rede de apoio para me ajudar. Não, a gente vai te buscar. Né? Na hora. Ou então a premissa, olha, e aprenda uma coisa. Contador não erra. Aqui Nunca. não erra. Não erra. Isso aí, não, desculpa, eu errei. Não. Peraí, volta. Quem errou foi o Não, governo. o governo tá errado. Esse auditor fez isso. A gente vai resolver no direito, mas dizer que a contabilidade tá errada, não. Tá errado. Olha que eu já liguei pra ele uma vez e disse assim, Paulinho, eu fiz uma merda, velho. Ele disse, não, peraí, calma, corrija a sua frase. Tudo é uma questão de hermenêutica. Você interpretou. Você interpretou, você não errou. Isso aí não é assim, não, meu velho. Não, isso aí não é assim, não. Olha. E aí, mesmo o empresário, aí a comunicação, quer terceirizar. Não, a culpa é do meu contador. Eu disse, olha, bicho, eu entendo seu ponto de vista, respeito, mas a vida não é assim, no direito não é assim. Às vezes eu olhei a obrigação acessória e eu disse, caramba, não era para ter feito isso, mas tudo bem. Veja, é porque existe realmente uma questão dúbia em como a gente vai preencher esse tipo de situação. Hermenêutica. Existe. Tudo Paulinho é hermenêutica. O que a contabilidade fez aqui, na verdade, tá certo. Tá certo. Que tem muito advogado que faz o contrário, né, velho? E aí o cara chega... Se queima, velho. Eu digo assim, de graça. Se queima. Às vezes eu fico pensando assim, o cara chegar e querer lascar o outro a troco de quê? E Ele acha que vai ganhar um cliente, porra. O cliente tá totalmente compromissado com Débora, porque ela já fez tanta coisa boa. Beleza, pode até cometer um erro. Driblar. Velho, eu fico até, pô, Débora é uma pessoa extremamente estruturada, uma equipe grande, forte, mas eu não me preocupo com Débora, assim, eu me preocupo com aquele contadorzinho Sim. que tá precisando daquele cliente em específico para colocar o pão na casa dele. É verdade. E tá ali naquela escrita na maior dificuldade, com ansiedade e estratosférica, nível de porque assim, tem até aquela limitação técnica daquele determinado, e vai chegar um cara para simplesmente, a troco de nada, colocar para dizer que o cara é o salvador. Não, e talvez, senso, né? dentro de tanta coisa boa que a gente falou aqui, você pessoalmente, essa talvez seja o maior insight, né? O advogado, ele sempre depende do contador. Sempre. Você vê os caras que mais cresceram, estavam lá do teu lado, né? E vice-versa, né? Um vai crescendo junto com o outro, complementando. Nós somos a melhor dupla de negócio possível para o empresário. Para o empresário. E é o senso de comunidade, sabe, Lucas? De sustentabilidade mesmo. Que é o quarto grande pilar que eu acredito desafio da humanidade. Porque se você puder crescer sem pisar em ninguém, nem atropelar em ninguém, aquele seu crescimento vai ser muito mais sustentável. Sem dúvida. Porque o universo, ele vai trazer de volta aquilo ali. Então, se ontem eu tive um problema sério com um cliente que Paulinho contornou, ou que Pedro me defendeu, ou que você teve à frente para me dizer como conduzir, lá na frente, quando eu tiver alguém para indicar, a primeira pessoa que vai vir na lista é quem? Sentimento de gratidão. É o sentimento de gratidão e comunidade. É isso, gratidão genuína. É uma conexão que ela gera reciprocidade. Você falou muito no podcast. Ele gera essa conexão. Então, assim, quando a gente fala em senso de comunidade, sustentabilidade, para mim é um grande desafio da humanidade, porque a humanidade também, ela está crescendo de forma muito egoísta, né? O meu lucro, o meu resultado. Então, se for para eu ganhar e tiver que te queimar por isso, para crescer mais rápido, eu vou. Só que é um crescimento que não vai ser sustentável. É um crescimento que lá na frente eu vou me queimar. Né? Talvez, se lá atrás eu tivesse tomado algumas decisões de crescer mais rápido, eu tivesse um patrimônio muito maior do que eu tenho hoje. Mas eu não tivesse feliz e com a rede de amigos que eu tenho. Então, eu prefiro meus amigos, prefiro a minha rede de apoio, a minha conexão. Não, a e paz outra de ser espírito. reconhecida. Né? Tá na vice-presidência do CRC, de as pessoas olharem para a tua classe, olham para você com orgulho, né? Dizer, pô, Débora tá ali representando a gente nacionalmente hoje em dia. Isso aconteceu recentemente comigo. O cara, um contador tinha indicado outro contador em específico para fazer um serviço lá. Beleza. Chegou um determinado tempo depois, tu sabe como é cliente, né? Vou lá, tal. Aí acha que a contabilidade tá errando. Aí eu fui como advogado, eu disse, olha, isso aqui tá escrito, tá certa.
Simplesmente tributa isso, mas não tô vendo tal. Aí chamou esse outro contador antigo, né? Chegou esse outro contador, começou a falar mal da contabilidade, dizendo que estava errada. E do jurídico. E ainda me colocou. Ainda me colocou. E fez Ele uma quer puxar o advogado dele. Não, e puxar a contabilidade para ele. Ele fez uma proposta até de contabilidade. Aí o contador me ligou arretado. Eu disse, amigo, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ligar para o empresário. Liguei para o empresário. Diga, seu fulano tal, não sei o que. Olha, a gente contratou uma autoria. Que coisa boa. Quanto mais profissionais qualificados estiver atuando para sua empresa, melhor. Melhor. Todo mundo ganha. Vamos fazer o seguinte. Ele não disse que tinha alguns equívocos para se fazer, que a gente tinha feito o trabalho. Apresenta e a gente marca uma reunião. Mostra. Aí ele vai sentar ao lado. Deixa a parte com um cara que é advogado contador e que tem uma contabilidade aqui do lado há 30 anos. Joga. Aí depois o cara ligou pro contador se desculpando. Porque na verdade o lucro dele tinha dado errado pela falta de informação que ele mandou pra contabilidade. Geralmente é isso. Falta de informação que realmente eu não mandei isso, realmente isso aqui. Porque, na verdade, o contador ocupa uma função muito árdua, né? Ele é mais ou menos porque empresário. O fisco terceirizou para o contador A responsabilidade. Deu um lucro gigante na empresa, sendo que o cara não viu o dinheiro. Acontece várias vezes, não teve né? Caixa, não teve caixa. Aí o cara disse, bicho, como é que eu vou pagar uma lapada dessa de tributo se eu não gerei esse lucro? Aí, o contador disse, bicho, foi essa informação que tu me passasse. Assim, aqui tá. Aí bota o jurídico, eu disse, realmente é isso, a saída é essa, tal, mas eu vou cobrar para dar essa saída. Senão, não tem problema nenhum. Paga teu DAF. Aí a gente resolveu o problema, depois ele chegou e disse, esse outro contador quis derrubar, falar, eu disse, não tem problema nenhum não, bota ele na mesa, a gente não tá fazendo nada de errado. Eu quero saber o que ele tem pra falar. Boa. Aí o cara, tu acha que ia preso? Nem foi. Não, porque tu acha que eu ia agredir o cara? De jeito nenhum. Agrediu o cara, menino, eu ia sentar, tirar as portas. Plenamente. Não, pleno, diga aí, rapaz, sim, olha, a gente tá aqui, na verdade, fulano, para a melhor solução. Se você tem uma ponderação a fazer, alguma crítica, não tem problema, a gente tá aberto. Qual é? Pra ajudar. A gente tá aberto para ajudar, você veio para agregar. Pra somar. Você entende como é uma retórica, ao invés de eu chegar e dizer, você fez errado, você fez isso, você... Porque eu já sei que o cara joga sujo. Então, julga. Então, bora na bola aqui e ver o que vai dar. Bendita comunicação, né? Bendita comunicação. Aí resolveu o problema. Débora, agora eu queria te perguntar, a gente falou sobre 4 pilares, né? Você falou que existiam 5. Qual é o quinto, na tua visão? Passa. O quinto, gestão de tempo. Porque a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de clareza de propósito, né? Desse senso de sociedade, de comunicação, de sustentabilidade, de ter essa técnica também de comunicação, mas a gente precisa gerir muito bem o tempo da gente. E é um desafio da humanidade. Porque todas essas caixinhas, elas requerem tempo. Você merece ter um tempo para estudar, você merece ter um tempo para cuidar dos seus papéis sociais, para estudar comunicação, né? Estudar a técnica, estudar tudo. E como você gerencia tudo isso? Então, hoje em dia, a ciência também já trouxe muitas dicas de produtividade, de gestão do tempo, para você equilibrar esses pratinhos, como o Paulinho fala, equilibrar todos esses papéis de uma forma que lhe torne produtivo, mas também feliz. Então, eu falo muito lá em casa e no escritório que tão importante quanto a gente escolher o que vai entrar na agenda da gente, é escolher o que não vai entrar, o que não cabe agora, o que não é prioridade para o momento. Então, se eu sei quem eu sou, eu tenho clareza de onde eu quero chegar e eu tenho um tempo finito, a semana é a mesma, o dia tem 24 horas para todo mundo. Quem se destaca é quem melhor usa aquelas horas que tem disponível. Então, gerir tempo hoje é gerir vida. O que é que você vai fazer? Eu digo a Paulinho, depois das 6 não conta comigo, eu sou uma exceção. Por quê? Porque eu tenho um papel social a exercer com meus filhos, com meu esposo, com minha casa, que se eu invadir, eu não vou ter um problema hoje. Eu vou ter um problema crônico daqui a alguns meses, talvez a alguns anos dessa ausência. Perfeito. Então, esse corte, sabe, de gerir o tempo a ponto de você equilibrar os papéis sociais com produtividade, eficiência e clareza de propósito, eu acho que é um grande desafio, de fato. É um desafio assim, e que às vezes eu fico até refletindo. Porque o trabalho, ele vicia. Ele é viciante. Né? Às vezes, as pessoas que estão sem tanta clareza, perspectiva de onde querem chegar, ainda não chega e diz, por que esse cara está fazendo isso, falando isso? Da onde veio? Mas é verdade, porque a vida te move, né? O trabalho, e se você não tomar cuidado, qualquer coisa que você faz em excesso, de vício, ele é ruim e vai te dar alguns efeitos nocivos de outro lado, como, por exemplo, colaterais, que vai
prejudicar, por exemplo, seu papel social, às vezes, que você precisa fazer. Mas, Débora, pra gente encerrar aqui. Só complementando, eu Tá. acho que o fato de, por exemplo, esse medo que você sente vai deixar de existir quando você tiver um filho, Verdade, que é o ponto, né? verdade. O filho, ele tira esse egoísmo natural da gente de, eu sou Essa um adrenalina, tubarão, né? você é um tubarão, eu sou um tubarão, Débora também é um tubaroa, sei lá. Mas são 3 tubarões. Então, o filho, ele vem pra isso. Pra te dizer, amigo, ó, beleza, mas eu tô aqui. E aí, muda tudo, né? Dá uma razão diferente. Você precisa às 6 horas acabar. Ser muito mais produtivo, gerir melhor o tempo pra também... Eu Exatamente. faço questão de dar banho em Isadora todo dia. Isso é muito bom. Às vezes a gente até tá falando, ó, eu tenho que desligar porque eu vou dar banho na minha filha. Pra mim é um ponto específico e eu preciso. A Inegociável. primeira coisa do dia, eu vou passear com ela lá embaixo. Eu já acordo o dia hoje grato, entendeu? Por esse fato, esse momento só meu com ela. Isso vai refletir, Na vida tenha dela certeza. Tenha Você certeza. não acha que ela não tá entendendo? Isso vai Não, refletir na vida total, dela total. toda pra eternidade. E é um ponto, eu vou treinar ela pro sucesso, entendeu? Eu vou treinar ela pra ser uma grande mulher, como você é, na minha visão. Na minha também. Isso é muito fato. Até porque as pessoas falavam, não, quando você casar vai diminuir, vai ficar mais tranquilo, esse ritmo. Não tá sendo, mas Ainda. eu espero que quando... Ela entende, ela Nossa, não, A mulher entende pelo fato de que a gente... eu coloco muito ela nos meus projetos, entendeu? Isso é verdade. Então eu disse, ó, a gente fechou esse negócio. Eu e você fechamos esse... Eu não sabe Eu nem também. qual é o cliente, nem Sim. garoto seu amor. Eu e você fechamos esse negócio. Ó, vamos fazer esse planejamento sucessório pro nosso filho. Eu acho que a gente tem que botar o nosso filho nessa escola por conta disso. Estou Qual a sua trabalhando... opinião? qual a sua opinião? E claro, com certeza. Aqui é um diálogo 100% aberto, até porque a opinião dela é muito importante. Claro. E a mulher, isso é uma questão bíblica, ela é muito companheira e ela é muito sábia. Às vezes o marido acha que porque o cara é o provedor da família e tá muito trabalhando e status, e a mulher muitas vezes é do lar, o cara acha que a opinião da mulher... Não, Insignificante. Né? meu Deus, a mulher é o Eu fui extremo. jogar tênis com esse cara. Ele só ganhou porque a rainha foi. Tá vendo? Tava 7-2 pra mim, Débora. O fato dela tá lá torcendo moveu ele a virar o jogo. Total. E ela Total. torce de ficar nervosa. É verdade. Porque ali a gente tava brincando, pô, uma pelada de tênis e tal. Não, eu tava brincando, não. Porque eu disse, eu não vou perder, não, pô. Mas ela tava lá. Junto. E assim, quando eu digo hoje, eu me dou o luxo de dizer, depois das 18, eu posso estudar, mas trabalhar não. Eu tô falando que eu tô no 19º ano de empreendedora. Eu tive, junto com o Marcelo, a gente já dormiu muitas noites no escritório. Muitas noites. Época de imposto de renda, a gente tinha um colchão atrás do armário do Pai escritório. de Débora A gente é o papa do dormia imposto lá. de renda, pessoa física, tá? Aí eu pra deixar arraso no registrado. imposto de renda. Não, ele é muito engraçado, porque eu tava com ele, aí ele chegou e disse, veja, eu sou virgem numa questão, o que é? Nunca recebi uma autuação e tá aqui, ó, aí botou a lixa. Eu disse, porra! Verdade, mais de 40 anos. Mais de 40 anos, por exemplo, imposto de Fato. renda, eu nunca recebi. Recebi, mas porque não me deu a informação. Malha fina. Olha aqui, mas porque você não deu comprovante de informação. Fato. Eu não sei, não. Eu disse, Mas fato. tá certo, Fato. É verdade. fato. Então, tive muitas noites assim, sabe? Então, nessa época crítica, como hoje a rainha te apoia, a gente teve muitas noites de virar à noite, de tomar muito Red Bull, chá preto, chá verde, todas as cores, para dar conta de alguma coisa. Mas tinha um prazo para acabar. E era uma das metas. Esse sufoco que a gente tá passando esse ano que vem vai ser menor. E no outro ano vai ser um pouquinho menor. E no outro menor, até que hoje eu não viro mais de noite. Muito raro. Mas há 10 anos atrás era uma prática comum, porque fazia parte do jogo eu passar por aquilo. É o processo. É o processo. Mas tem data para começar e para terminar, né? Eu ainda O não vejo a principal. data pra terminar. Vai chegar. Vai chegar. Vou, Quando eu tiver um filho, a gente vai ter que fazer outro podcast. tem que fazer podcast. A rainha tá grávida, vai nascer agora, gerenciar, desligar o celular, vou ver. Pô, eu ligo 7 horas, você não atende, aí você tem o autoconhecimento. Calma aí. Tu manda uma foto. Isso. Tudo certo. Ó, mas se a gente pudesse terminar aqui, finalizar, só porque a Edu tá puxando a orelha aqui, pedindo o tempo. Já acabou até o café, pô. Agora- Tá vendo? Já tá mais nem café, né, Edu? Ô, Debinha, se você pudesse dar 3 conselhos para quem está começando, não só na área contábil, tá? Uhum. Qualquer área do direito, enfim, da engenharia,
abrindo sua loja do varejo, quais são os 3 conselhos que você daria a essa pessoa que está começando, que você gostaria de ter ouvido lá quando você iniciou? Massa. Paulinho, assim, o primeiro é descobrir o que é que brilha os olhos. Sabe, assim, o que é que me move, o que é que brilha teu olho a ponto de que te daria energia para dormir tarde, acordar de madrugada, fazer tudo em prol daquilo, né? Para você viver e buscar ter sucesso naquilo que você ama fazer. Então, muitos profissionais às vezes me buscam, Débora, eu vejo que tu tá crescendo no agro. O que é que eu faço para crescer no agro? Eu digo, bicho, vem cá, tu gosta do agro? Gosta de conversar com quem vive no agro, com quem tá lá na terra, Rapaz, não. Então, cara, não é isso pra ti. O que é que tu gosta? Rapaz, eu acho massa a construção civil. Mas eu sou advogado. Ok, vamos enveredar pra cá. Então, na minha concepção, o primeiro ponto, descobrir o que brilha o olho. Pra você focar as energias ali e, consequentemente, você ter sucesso ali. Segundo, é estudar muito. Técnico comportamental. Estudo, cara, não tem sucesso sustentável e evolutivo sem estudo. Se você não estudar, se você não está procurando evoluir, você vai ficar ali. É o máximo que você vai conseguir chegar onde você chegou e, no máximo, se manter por algum tempo. E terceiro lugar, ter muita fé na questão da espiritualidade, a questão do equilíbrio, sabe, físico, emocional, tudo isso conectado. Cara, muita fé. Eu digo muito, tenho meu livro, Manual do Empreendedorismo e Fé, onde eu prego muito que você pode até começar um negócio sem fé, mas eu duvido você se manter firme e forte sem ela. Porque a fé é o que faz com que a gente olhe um problema e diga, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que essa licença vai sair, que essa certidão vai ser liberada. Cara, um contador sem fé, um advogado sem fé, Não tem como. cara, é surreal você conseguir sobreviver. Então, acho que se for para resumir em 3, eu traria essas 3 como os principais. 3 pontos muito sábios, né? Porque Total. você está dizendo, se você perguntar para médicos que trabalham com situações mais delicadas devido à morte, uma cirurgia, um câncer, geralmente aquela pessoa que tem fé, eles mesmos falam, tenho familiares médicos, conheço alguns médicos e dizem que geralmente as pessoas que têm fé Se cura. Tem uma chance muito têm uma maior de chance muito maior de se curar. É Ou, a- científico ou isso. até quando eles não vão se curar, mas pelo menos eles se confortam de alguma forma. Total. É fato. Tudo bem, Deus tem isso pra mim e eu vou respeitar de alguma forma. Mas eles lutam, né? Não luta? Luta, porque a fé. Não é a fé. Poxa vida, eu vou conseguir a CND pro meu cliente, eu vou crescer. Sentado vendo Netflix. Não, peraí, pô. Vai cair do céu. Eu tenho que lutar e ter fé que vai dar certo. É um A fé traz otimismo. força. A fé traz força, Não exatamente. É o otimismo. E é principalmente a perspectiva, né? A perspectiva de futuro de que algo que você planejou, que você quer alcançar, você vai chegar lá algum dia, de Total. um jeito ou de outro. Quem diria Ayrton Senna, né? Sim. Acredite, trabalhe muito, com muita fé e muito amor, porque de um jeito ou de outro você chega lá. Não sei como, mas de um jeito ou de outro você chega lá. Fato. Eu vou me despedir. Show. Muito obrigado, Debinha. Muito obrigado. Show, Lucas. obrigado. Esse Obrigado, podcast Paulinho. foi Obrigado, muito David. especial. Obrigada. Foi show. Top. Edu, valeu, viu, velho? Valeu, Valeu, valeu. Edu. Espero que todos tenham gostado aí.